Eu vou conversar agora com a chefe de serviço da coordenação do ambulatório DST-AIDS, aqui em Araçatuba, na Secretaria de Saúde Municipal, a Sandra Margarete Exaltação. Ela vai conversar comigo sobre a AIDS, né? Afinal de contas, no último sábado, dia 1º de dezembro, foi comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Doença, né, que ainda mata, infelizmente. É isso mesmo, né, Sandra? Bom dia. Bom dia, Alessandra, é isso mesmo. Essa doença foi descoberta, a gente estava conversando agora há pouco, você me disse que já faz 30 anos que descobriu-se a existência dessa doença. 30 né? anos de epidemia no Brasil. E como é que está a situação hoje, Sandra? As pessoas estão mais conscientes, lógico, né, que 30 anos atrás era uma doença que matava, a pessoa já era jurada de morte porque não havia um tratamento eficaz, né? Não havia uma sobrevida. E hoje, como é que é? A AIDS ainda mata, apesar de 30 anos de evolução no tratamento, né? Nós tivemos a grande evolução. Em 95, por exemplo, nós tínhamos só o AZT. Hoje nós temos um arsenal grande de medicamentos. O chamado coquetel. Coquetel, que é a associação de 3 ou mais medicamentos a cada paciente. Mas ainda mata porque as pessoas descobrem tardiamente. Né? Então o diagnóstico ele tem que ser feito cedo. E as pessoas têm medo de fazer o teste de HIV. Né? Todos nós, em algum momento da vida, tivemos uma situação de risco. Sempre vivemos uma situação de risco. E nós temos medo de fazer o teste. Né? Sandra, logo no começo que a doença foi descoberta, dizia-se que era uma doença de homossexuais. Hoje em dia isso nem se fala mais, né? Porque na verdade todo mundo está sujeito a adquirir aí, a pegar o vírus da AIDS, né? Seja ele hétero, seja ele homo, enfim, todo mundo está sujeito a isso. Sim, existem as vulnerabilidades, né? Então, pessoas mais vulneráveis à infecção do vírus. Mas hoje a AIDS ela é uma doença que feminizou, né? Interiorizou, porque era uma doença das grandes capitais. Hoje ela está em todos os lugares, né? Principalmente no interior. E é uma doença que não tem sexo, não tem cor, não tem classe social. E não tem mais idade também, né? Porque até a terceira idade está sujeita a isso, né? Sim, nós temos no nosso serviço o Centro de Testagem e Aconselhamento. E lá nós fazemos teste da população que nos procura. Né? 25% são de jovens de 15 a 24 anos, né? E desses 25%, 3% dão positivo. Nossa. E 15% são de pessoas com mais de 50 anos. Até porque com o advento do Viagra, a vida sexual da terceira idade ficou muito mais ativa, né? Não só o Viagra, reposição hormonal para a mulher, né? E a terceira idade, ela tem uma dificuldade em usar o preservativo. Culturalmente para eles é difícil. E a positividade, como eu te falei, 15% que nos procuram, 4% são positivos. Dão positivos. Então, assim, o jovem porque acha que não vai acontecer com ele. O que tem mais idade, acha porque ele já tem mais idade. A AIDS leva em média 10 anos para se manifestar no organismo, né? Apesar dela estar com o vírus e estar transmitindo, para ele ficar doente leva em média 10 anos. Então ele fala, daqui a pouco eu estou com 70, 80 anos, então para que eu vou usar a camisinha? Né? Só que ele está transmitindo para outras pessoas, além de estar infectado. Sandra, quantos pacientes soropositivos nós temos no município hoje? Olha, hoje nós temos aproximadamente 1.200 casos notificados. Certo. Destes, tirando os óbitos, né, nós temos em acompanhamento no nosso ambulatório cerca de 700. 700 em tratamento? Em tratamento e em acompanhamento, porque em tratamento são aquelas pessoas que fazem uso de antirretroviral, né, que são os medicamentos. Existem aquelas pessoas que têm o vírus, mas não desenvolveram a doença, então não tem AIDS ainda. Mas essas são acompanhadas, porque são feitos os exames regularmente, ela tem que estar presente no nosso serviço para fazer o seu acompanhamento. Tá certo. Bom, você falou que há os casos, né, as pessoas que são mais vulneráveis. Vamos falar quem são essas pessoas? Os homossexuais, porque o sexo anal ele é de maior risco, né? Todas as formas de sexo anal, sexo vaginal, sexo oral transmitem o vírus.
Só que o anal, ele é mais agressivo, então é uma vulnerabilidade maior, né? Usuários de drogas, injetáveis, né? Então, essas são as maiores das vulnerabilidades. Certo, mas quem fez sexo sem camisinha, por exemplo, também deve fazer o teste. Também, porque ele não sabe a condição do seu parceiro. Porque na maioria das vezes os jovens, por exemplo, se relacionam sem conhecer hoje, já sai, né? Amanhã já está com outro e você não sabe. A AIDS hoje não tem cara mais, né? Certo, antes ela estigmatizava bastante, né, quem Sim, era o soro positivo. Isso, eram pessoas emagrecidas, né? Você percebia que a pessoa tinha alguma patologia, né? Hoje não. Hoje a AIDS, ela tá aí no meio de nós, né? No meio de nós. Ô, Sandra, como é que são feitos esses testes? O teste rápido, ele é um furinho no dedo, como se a pessoa estivesse fazendo um teste de glicemia, né? Em 15 minutos, ela tem o teste vai reagir e ela vai ter o resultado, né? Então, na realidade, a pessoa chega no nosso serviço, ela é feito um aconselhamento, ela é acolhida, é feito toda a orientação, depois ela é levada ao teste. O teste mesmo leva 15 minutos para reagir, mas o tempo que ela fica conosco no teste de HIV é de 30 a 40 minutos. Sei. Né? Agora, se ela for fazer os outros testes, como sífilis e hepatites, ela vai ficar conosco no serviço em torno de 1 hora, mais ou menos. E esse teste, ele é definitivo ou é preciso fazer uma contraprova? O teste de HIV, ele é diagnóstico. É feito, se der positivo, é feito um outro teste para confirmar. E aí a pessoa tem um resultado positivo. Se der discordante um do outro, aí ela vai para laboratório para confirmar, porque nós temos que ter 2 testes para confirmar. Ah, certo. E como é que é o tratamento hoje, Sandra? Você me falou que antigamente só tínhamos o AZT para tratar a AIDS. Hoje há uma série de medicamentos, sim, né? Sim. E como é que é isso? Como é que é a sobrevida do soro positivo? Olha, nós temos no serviço hoje pacientes com 21 anos de tratamento. Nossa, e tem uma vida normal. Tem uma vida normal, ele leva uma vida normal. Dentro das limitações, porque você tem que ter um certo cuidado com a alimentação, você tem que ter um certo cuidado com o corpo também, né? Porque o remédio, ele tem efeito colateral, né? A gente não pode falar que não tem, dependendo de pessoa para pessoa, mas existem. E quais são esses efeitos? Diarreia, vômito, náusea. É uma série, depende de cada remédio e de cada pessoa, né? Uhum. Mas existe. Então, a pessoa que... tem pessoas que não tomam porque diz que não conseguem tomar o remédio. Então, assim, não é fácil para o paciente. Mas desde que ele mantenha uma rotina, ele consegue ter um tratamento adequado e uma melhor qualidade de vida.